Os desenhos do artista visual Paulo Klimachauskas expõem a sua estrutura mensurável. Ao invés do uso da linha, figura geométrica tradicional para o exercício do desenho, o artista registra uma métrica de natureza conceitual subtrativa. De acordo com o artista, o mundo, de forma geral, opera a partir de uma lógica aditiva, assim como também a arte, quando soma materiais e diversos elementos. Assim, a subtração em seu trabalho materializa um conceito, uma ideia fundada numa oferta de um novo olhar sobre o mundo. As métricas dos seus desenhos decrescem até o número 00. Contudo, este não se manifesta como um resultado, senão como um aberto, algo da ordem do infinito, segundo o artista. Os desenhos de Klimachauskas abordam, na sua essencialidade, o que há de mais relevante, a sua estrutura. Sua numérica subtrativa, de natureza conceitual, associa-se a formas exemplares, depuradas, como a arquitetura modernista ou os objetos banais de uso cotidiano. Se num passado histórico a estrutura da pintura, do desenho ou da arquitetura eram, de algum modo, camufladas por elementos figurativos ou decorativos, com o início do século XX, especialmente pela influência das vertentes construtivas europeias, ganharam visibilidade, assumindo relevância estética. O desenho possui um passado histórico tão amplo quanto diversificado nas suas soluções. Se para Joseph Kosuth toda arte depois de Duchamp é conceitual, o fazer estético do desenho não ignorou tal questão. Sob este aspecto, por exemplo, os desenhos de Mira Schendel são exemplares. O desenho de Klimachauskas concilia a sua estrutura subtrativa com a imagem de modo indissociável. A estrutura dos seus desenhos não se constitui como um apoio ou um anteparo para a imagem. Sua estrutura está no desenho e seu desenho está na estrutura, entropicamente. Assim, sua estética da subtração está acordada às transformações estéticas ocorridas desde o início do século XX, quando o menos era mais. Assumir a subtração de forma conceitual significa afirmar uma estética essencialista. A subtração é uma das 4 operações matemáticas básicas que consiste em retirar uma quantidade de outra. O resultado da subtração é chamado de diferença. Nas obras de Klimachauskas, a diferença será sempre o 00, o infinito. Estará sempre o necessário quando seus excessos serão desconsiderados. Ao utilizar como objeto central a arquitetura moderna nos seus desenhos,
O artista cria técnica acordada a formas tão essencialistas. De outro modo, o artista cria um método construtivo para o desenho, sem perder, contudo, a sua potência estética. A manutenção da linha da tradição neste contexto significaria manter a sua função histórica de meio de representação. Inserir a sua operação subtrativa significa adentrar nas entranhas da arquitetura, afirmar a sua natureza construtiva e ideológica. Suas numéricas subtrativas, de algum modo, aproximam-se da fala de Erwin Panofsky, ao referir-se ao método fracionário antropométrico da estatuária clássica grega, quando afirmou: pouco a pouco, a partir de muitos números, a beleza vai surgindo. Claro está que o conceito de beleza é tão variável quanto de realidade no decorrer dos séculos. O que se pretende afirmar aqui é que Klimachowska revela a estrutura numérica fundadora da arquitetura, convertendo-a em método estético na construção das formas. Trata-se, de algum modo, de um desvelamento da realidade. Repita-se, o seu método subtrativo, contrariando a dinâmica aditiva do mundo, oferta uma realidade dinâmica, visto ofertar uma experiência aberta a qualquer um que deseje enfrentá-lo. Relacionar a arquitetura com medidas nos faz lembrar as intervenções arquitetônicas de Mel Bochner, por exemplo, quando o artista utilizava o espaço expositivo, portas, janelas, paredes, etc. Contudo, tratam-se de operações distintas. Enquanto Bochner lida com a realidade concreta, palpável de um dado espaço, Klimachowska constrói uma lógica que oferta outra realidade, invertida, subtrativa. Em comum, o interesse dos dois artistas em ativar a consciência do visitante no que se refere ao espaço, com Bochner explicitando o espaço real de forma mensurável, com Klimachowska através de um desenho sem linhas, com medidas em reverso. Importante também destacar que não se trata de um desenho técnico, quando o arquiteto explicita as medidas de uma determinada arquitetura através da planta ou das suas vistas. As medidas ofertadas por Klimachowska partem de um golpe de vista, de um determinado campo de visão, de um olhar subjetivo e não técnico. Desenhar numericamente a partir de uma lógica subtrativo-conceitual significa vontade de superação do mero olhar. Representa vontade de apreensão lógica daquilo que é visto. Significa curiosidade intelectual diante do mundo.
Suas numéricas subtrativas percorrem as arestas das colunas, das paredes, das janelas, de absolutamente tudo. Todo o espaço é apreendido pelo plano da consciência, superando o olhar convencional. Trata-se de um olhar atento, generosamente compartilhado com todos. Seus desenhos de parede constituem-se como obras de site-specific, tendo em vista que atuam como espécie de misenabimes, ou seja, a arquitetura que o artista desenha é a mesma que abriga a exposição. Assim, Klimachowska promove um confronto entre a experiência fenomenal do espaço e a sua leitura crítico-racional através da sua operação subtrativa. Novos olhares sobre o mesmo espaço ofertam novas experiências. Trata-se de uma estética de deslocamentos, em que os visitantes precisam interagir mentalmente para realocar as referências in situ. Nos seus desenhos da série Projeto Moderno, realizados em tela com tinta nanquim e acrílica, recortes arquitetônicos cumprem a mesma lógica dos seus desenhos de subtração. Nesta série, o artista utiliza as colunas da arquitetura modernista brasileira como metáfora da situação no Brasil. Seu título, Estado Vertical, alude não somente à condição física das colunas, senão também à verticalidade do sistema que não promove uma situação igualitária e democrática à população. Quando o artista utiliza a cor, geralmente pálidas, confere certa nostalgia e, consequentemente, temporalidade, uma promessa progressista que não se cumpriu. Relevante o fato de Klimachowska valer-se de materiais tradicionais como a tela e as tintas para a realização dos seus desenhos. A arquitetura renascentista, através da perspectiva de ponto de fuga, criou um método a partir da observação capaz de simular a realidade. Assim, as pinturas renascentistas valiam-se da representação das construções arquitetônicas para criar uma ilusão de espacialidade através da caixa cúbica. Deste modo, a grande maioria da pintura renascentista com representação arquitetônica possui uma estrutura interna, uma ossatura gráfica manifesta pelo desenho. Quando Klimachowska desenha num lugar, a tela, historicamente voltado para a pintura, resgata de certa forma a sua origem como estrutura de base, desvelando-a e dando-lhe, contudo, protagonismo.
Trata-se de uma relevante inversão da condição histórica do desenho. Importante destacar a conciliação entre política e poética que o artista promove em seus desenhos. De acordo com Daniel Buren, arte é política, contudo compreendida como o estudo das estruturas, dos processos e dos valores que permeiam a convivência humana em sociedade. Assim, os desenhos de Klimachauskas sinalizam seu olhar atento às questões mais prementes que atravessam a realidade. Seus desenhos de objetos cotidianos, um isqueiro, um apontador de lápis, uma fita cassete ou um rolo de papel higiênico, possuem a mesma estrutura numérica subtrativa. O artista, tal qual em suas arquiteturas, apreende as linhas essenciais, sua estrutura, ofertando nova abordagem. O uso de objetos cotidianos, levado ao plano da estética, observamos já com a pop art, especialmente com a produção de Claes Oldenburg. Contudo, os desenhos subtrativos de Klimachowska trazem outras questões relativas à tradição do desenho. Seus desenhos de observação valorizavam os volumes, as sombras, os traços. A estética purista de Klimachowska refere-se ao exercício crítico de depuração da forma, quando não existem hierarquias, senão formas. Nesta série, de certa forma, o artista inventaria o mundo com seus objetos mais banais, mas que, contudo, são ergométricos, ou seja, foram feitos para o nosso corpo, para as nossas mãos. Tratam-se de pequenas arquiteturas cujas estruturas muitas vezes são sofisticadas no seu purismo ou na sua funcionalidade. Tal qual nas suas arquiteturas, existe um sentido de proporção que se refere ao sujeito. Os desenhos subtrativos de Paulo Klimachowska, na sua necessidade de inversão da lógica usual de funcionamento do mundo, promove, de certa forma, uma espécie de rotação inversa, uma espécie de rotação em sentido anti-horário, quando se faz necessária a revisão daquilo que se julgava conhecido. Sua estética da subtração, ao concluir-se sempre no 00, ou seja, num lugar infinito, promove nova visão de mundo fundada num aberto, quando o que é determinado torna-se indeterminado, o que é concluso, inconcluso. Trata-se, portanto, de uma matemática cuja subtração remete ao infinito.